Olá, muito boa tarde para você, obrigado pela companhia. E aí, Sérgio Badá Badalotti, tudo bem, certo? Dudu? Tudo certo. Tá feliz? Não, estou feliz. Tô feliz. Ontem até tu me perguntou se eu aceitava um empate. Queria, todo mundo preferia a vitória, mas da maneira como foi o empate, acabou sendo um bom resultado e um ponto importante somado num jogo muito difícil, mas um jogão de bola ontem na Arena Condá. Que aquela história, antes de começar o jogo, a gente não assinava o empate. E não tinha como assinar. Antes do jogo eu queria a vitória. Não me contentava com o empate, mas da maneira como aconteceu o empate, eu fiquei contente. Vou te dizer que até quem sabe merecia um resultado melhor, né? Mas enfim, foi empate 3-3 contra o Coritiba. Jogo legal na Arena Condá. O Verdão chegou a estar perdendo por 3-1 e conseguiu igualar o placar aí nos acréscimos da partida. A gente tem os lances do jogo, coloca pra gente. Badá, foi um jogo bem movimentado. Um jogo bem movimentado. O Coritiba, bem ao estilo do Fernando Seabra, né, cara? É um técnico que gosta de atacar. Ele armou o time dele com um volante apenas e com 2 meias ofensivos e 3 atacantes. Foi pro estouro. Foi pro estouro. Não sei se vai ser sempre assim, mas ganhou do Cruzeiro a última partida. Aí a melhor chance da Chapecoense no primeiro tempo, antes do gol, essa cabeçada do Everton. Então, o primeiro tempo, em alguns momentos, a Chapecoense foi melhor, em outros momentos o Coritiba controlou o jogo, a Chapecoense teve essas bolas paradas aí do Jean Carlos. Mas o Coritiba não estava assustando. Esse chute do Pedro Rocha aí que o Léo Vieira defendeu, e aí uma saída errada de bola, né? Uma infelicidade do Walter Clar. Aí esse cara é muito bom jogador. Esse menino aí. Esse Lucas Ronier é um cheque em branco no cofre do Coritiba, fez jogada, e esse aí é outro baita jogador, né, cara? Sempre gostei desse jogador do Breno Lopes, desde quando ele jogava no Juventude. Aí, contra time de Série A, cara, tu cometeu qualquer erro, tu paga o preço caro. A qualidade do cara, né? Tem muita qualidade. Paciência. Paciência, jogou no Palmeiras, jogou no Fortaleza, é baita jogador. Mas aí, essa jogada aí, pessoal, só para voltar um pouquinho atrás, começou com o Marcinho, tá? Marcinho disputou a bola no meio de campo, ganhou no jogo de corpo do adversário, cruzou, daí o goleiro saiu catando borboleta e o Walter Klaas se recuperou do erro e acabou fazendo o gol do empate. Aí já estamos no segundo tempo e a Chapecoense teve as melhores oportunidades do início do segundo tempo. A gente viu aquela do Everton ali, mas reclama muito desse lance, né? Que houve uma falta no início da jogada do Jean Carlos, que o preguiçoso, o sono, isso aí é um sono, é uma múmia apitando um jogo. Deus que me perdoe que não me apareça mais na frente esse Wagner do Nascimento Magalhães aí. Aí deixou correr, deu um branco na Chapecoense, em 2 minutos o Coritiba virou para 3-1 e aí o bicho ficou feio. E aí o negócio ficou feio e a Arena Condá ficou gelada. Mas a Chapecoense é um time que não se entrega, deu uma respirada, o Gilmar Dalpozo fez 3 alterações e o time foi para cima e aí descontou, acho que era 26, né? 26 quando descontou com o Eduardo Doma, voltou para o jogo e a gente notava que a Chapecoense iria empatar. Continuou atacando, teve oportunidades, teve volume de jogo, jogou mais ofensivamente. Isso aí foi um pecado. Esse lance aí, o cara tirou com o peito. Era gol, Pedro Murisco. E aí, cara, um passe que era pro João Vitor. O João Vitor não tocou na bola, o Garcês também não. Os 2 zagueiros bateram cabeça e aí a bola sobrou pro Rubens. Entrou muito bem o Rubens ontem e aí chutou rasteirinho para fazer o gol de empate, um empate merecido, o torcedor soube reconhecer. Então a gente pode discutir, a gente pode debater, cada um tem as suas opiniões de uma a escolha do Gilmar Dalpozo, tipo deixar o Ítalo no banco, começar com o Marcinho e com o Garcês, depois daí na entrevista coletiva o preparador físico Ortiz foi lá, que não é comum um preparador físico ir dizer que o Ítalo realmente precisava de um descanso, né, tirar o Camilo no intervalo do jogo. Eu achei que o Camilo estava bem no primeiro tempo, mas enfim, o fato é que, resumindo o jogo, primeiro tempo equilibrado, segundo tempo o Chapecoense começou melhor, o Chapecoense estava melhor no jogo, o Coritiba foi lá em 2 lances, e repito, eu vi só na hora o lance, fiquei muito na dúvida, tentei procurar para ver se conseguia ver esse lance que o Chapecoense reclama da falta no Jean Carlos, eu não consegui ver, mas o fato é que ali armou o ataque, surgiu o escanteio, segundo e depois veio o terceiro gol. Deu um pane no time da Chapecoense. Mas aí teve resiliência, time que não se entregou, um time que luta. E o que eu falei ontem aqui, a gente pode questionar a qualidade de um ou de outro jogador,
alguma escolha do Gilmar Dalpozo, mas é um time que luta muito, é um time que não se entrega. E foi buscar o empate aos 46 minutos e foi assim nos 3 jogos da Série A. Sempre gols marcados no final, porque é um time que mesmo desgastado fisicamente, na base da garra, na base da raça, foi buscar o resultado, que foi um resultado justo, porque a Chapecoense não merecia perder o jogo pela atuação que teve, pela disposição que teve, pela garra que teve. A Chapecoense saiu de campo comemorando o resultado e foi um resultado muito merecido para o Verdão. É isso aí, não desistiu do jogo, né? Não desistiu do jogo. Não entregou a partida, não teve jeito. Vamos conferir o que o técnico Gilmar Dalpozo falou sobre esse empate em 3-3. Por aquilo que a gente produziu, eu entendo que o resultado foi até injusto. Nós tivemos mais posse de bola hoje, a gente controlou o jogo, conseguiu envolver bem o adversário, teve um poder de superação, de buscar o resultado. Com a bola rolando, a gente conseguiu construir a jogada, trabalhou, teve paciência naquele momento que estava 3-1, buscou o 2-1, fez o 3-3, né? E se fosse mais 5 minutos, aí um pouquinho mais, a gente teria conquistado a vitória. Mas valorizar muito a entrega, o poder de superação da equipe e valorizar também esse ponto. Seguramente foi um dos melhores jogos ultimamente. Valorizou o empate o técnico Gilmar Dalpozo, que é mais ou menos o que você estava falando, né? Não, o resultado para ser valorizado e o torcedor reconheceu. O torcedor aplaudiu muito o time no final do jogo. Então, a gente tem que entender o desgaste do time. Ontem foi o 11º jogo, sempre com o time titular. O Curitiba jogou contra o Cianorte no domingo, usando um time de reservas. A maioria dos jogadores que estiveram em campo ontem não jogaram no domingo. E isso gera desgaste. Mas o time não se entrega, o time lutou. E foi buscar um empate que foi o resultado mais justo. São 9 jogos sem perder, gente. 9 jogos sem perder. Né? 3 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, que é uma Série A que tem 20 clubes e ela é difícil para todo mundo. É difícil para todos os clubes. Tem clube grande aí que está na zona de rebaixamento. E a Chapecoense tem 5 pontos, 1 vitória e 2 empates. Vai ter dificuldade? Claro que vai. Vai ter muita dificuldade ali na frente. Mas vamos esperar para criar crise, espero que não tenhamos crise, quando os resultados não vierem. Mas agora a Chapecoense está 9 jogos sem perder, está invicta na competição, tem 5 pontos, nesse momento e vai perder posições, está no G4. Então teve um estresse ali com o Marcinho, foi hostilizado pela torcida, retribuiu com gestos, algo totalmente desnecessário num momento que é bom do clube. Porque eu digo e repito, às vezes pode faltar tecnicamente um futebol melhor, mas nunca falta garra, nunca falta disposição. Esse aí é um grupo comprometido. Então não adianta a gente ficar brigando entre nós, hostilizando o time, o jogador hostilizando o torcedor. Nós temos que brigar e competir com os outros. Tem 19 gigantes para a gente brigar e competir. Aqui tem que haver união de todo mundo. Para a Chapecoense conseguir fazer uma campanha como a gente quer, tem que ser na base da união e da guerra, como foi ontem. Então, vamos dar uma aliviada no ambiente. Agora a Série A só dia 12 de março, mas a maratona não para. Agora as atenções voltadas para o Campeonato Catarinense, porque sábado ou domingo a Chapecoense está tentando ainda levar o jogo para domingo. Talvez vai conseguir, no primeiro momento está marcado para sábado, mas pode ser que seja domingo. Jogo contra o Brusque, primeiro jogo lá e depois daí só no outro domingo o jogo da volta aqui. Agora é hora de dar moral, internamente dar moral para a comissão técnica e para o elenco, para a Chapecoense fazer um grande jogo contra o Brusque, trazer alguma vantagem para depois decidir vaga na decisão. E agora vai até o final do Campeonato Catarinense sem jogo na Série A, com tempo para treinar e tempo para descansar. Eu acho que a Chapecoense vai crescer. Vai crescer. É começar bem o confronto lá com o Brusque, que eu tenho certeza que tem coisa boa reservada para a Chapecoense nesse Campeonato Catarinense. Depois, dia 12 de março, é que nós vamos voltar a nos preocupar com Série A e vem uma barbada pela frente, que vai ser o São Paulo no Morumbi.